Vamos lá, gente, vamos começar aqui a nossa live de hoje à noite, sexta-feira de noite, final de semana já, né? E vamos começar aí com o pé direito esse final de semana, conversando sobre um assunto bem bacana, né? Falando sobre essa questão da culpa, né? Da transferência de responsabilidade. E eu gosto muito de falar sobre isso, porque é assim, eu costumo sempre dizer que tudo aquilo que a gente faz ou o que a gente comete de erros, é bom a gente estar muito atento para eles, né? Porque frequentemente a gente sente isso de uma forma muito mais ativa do que as outras pessoas, né? Significa dizer que muitas vezes nós apontamos para o outro, mas só apontamos porque, sei lá, temos muita propriedade em falar daquilo. Costumo sempre dizer que todas as vezes que eu identifico um erro, uma falha em uma outra pessoa, eu estou identificando a falha em mim mesmo. E estou desconsiderando a lei da ação e reação que, através da comunicação dos espíritos, Kardec reproduziu, porque a lei da ação e reação é uma lei que é dita há muito tempo, né? O que você faz, a que você paga, né? A causa e efeito de tudo. Então, tudo que a gente causa nessa vida, tudo que a gente planta, a gente termina colhendo. Não adianta, a gente pode se esconder o que quiser, pode se esconder onde quiser, da forma que quiser, e não adianta, porque as coisas sempre vão acontecer, as coisas sempre aparecem, e essa é uma questão natural, porque é assim, se eu retirei, isso está inclusive quanticamente falando, né, está na física quântica, né, o que eu tiro do universo, o que eu tiro de energia do universo, eu preciso repor. Isso é uma questão natural, uma questão simples, mas a gente nunca se conforma com isso, a gente sempre está tentando transferir culpa para as outras pessoas, né, sempre está querendo transferir a responsabilidade do que a gente faz, do que a gente passa, para as outras pessoas. E eu me propus a falar sobre isso, porque Kardec, quando veio em 1857, que Kardec codificou a doutrina espírita, ele trouxe assim um arcabouço, uma quantidade de pontuações para as nossas vidas, que nos deu assim uma visão de muita responsabilidade. Eu me lembro que quando eu entrei no Espiritismo em 1987, há 33 anos atrás, portanto, né, quando eu tomei contato com o Espiritismo, a primeira reação foi de
embevecimento, né? Eu me embeveci com aquilo tudo, eu achei uma coisa fantástica, uma filosofia de vida maravilhosa. Aí você vai entrando, tá? Então, primeiro ano, muita empolgação, muito estudo, cara nos livros e etc e tal, mas eu muito jovem, muito novo, naquela época com 20 e poucos anos de idade só, muito jovem, né? E eu comecei a meter a cara nos livros espíritas e tal, comecei pelo livro dos médiuns, depois comecei a ler o livro dos espíritos, e aí depois, simultaneamente, os dois, livros dos espíritos, livro dos médiuns, e aí comecei a ler o Evangelho segundo o Espiritismo, depois o Céu e o Inferno, que passa muitas informações bacanas, filosoficamente falando. O que é a filosofia, gente? A filosofia é assim, é o amor e a vontade de saber das coisas, né? É a ciência dos porquês. Por que que isso acontece, né? E Kardec foi mestre nisso. Ele nos colocou assim uma quantidade de informações assim preciosas para que a gente avaliasse a própria vida, as próprias coisas que nos acontecem no dia a dia. Os espíritos trouxeram isso para ele e ele sabiamente codificou passo a passo. E quando eu comecei a ler e comecei a me empolgar com o espiritismo, aquilo foi assim uma avalanche de pensamentos e sentimentos ao mesmo tempo. E quando começou, lógico, aí passa aquela empolgação do início, eu fui como é presidente de Juventude Espírita, né? Então eu entrei na própria organização da Casa Espírita que eu participava na época, então fui dirigente de Juventude Espírita, fui um cara muito entrosado, comecei a dar palestras, aí muito timidamente, que eu me lembro naquela época quando eu ia falar assim para uma pessoa, eu me engasgava, não conseguia, ficava vermelho demais, era uma coisa terrível para mim falar em público, porque eu sentia muita vergonha, como a maioria das pessoas sentem no início quando começam a falar. Só quando a pessoa é realmente um gênio, uma pessoa que já nasce com esse dom, é que vem e despacha lá as palavras sem problema nenhum. E eu me lembro demais que essa minha empolgação, né, ela foi amainando à medida em que eu fui tomando conhecimento da doutrina espírita de forma profunda e filosoficamente falando. Porque a doutrina espírita, gente, ela nos traz. Eu estou falando de doutrina espírita, eu não estou falando de movimento espírita, eu não estou falando de tititi, de converser, eu não estou falando isso. Eu estou falando do que Kardec trouxe para a gente, tá? Através da comunicação dos espíritos. Quer dizer, os espíritos trouxeram para a gente através de Kardec, Kardec codificando a doutrina espírita. Ele trouxe uma coisa que é fabulosa. É assim: a gente não pode botar culpa em ninguém das coisas que acontecem conosco. A gente não pode transferir responsabilidades. Nós sabemos que vivemos num mundo tridimensional, portanto, nós temos, assim, muitas limitações, e graças a Deus que temos limitações, porque nós temos uma força espiritual muito grande. No mundo espiritual, só para vocês terem uma ideia, na mesma hora que você pensa, você plasma as coisas, quer dizer, pensou, fez, pensou, realizou. Aqui não, a gente tem um delay, né? Por isso que muitas vezes a gente diz assim, olha, conta até 10 até fazer alguma coisa, conta até 10 até dizer alguma coisa, conta até 10 até realizar determinadas, sei lá, atitudes na tua vida. Pensa bem, pensa bem. Por quê? Porque nós temos essa chance, esse delay, isso é maravilhoso. Nós temos uma proteção, que é a proteção do corpo, a proteção do esquecimento, a proteção de um monte de coisa. Mas é fantástico, porque quando você toma conta e entende o Espiritismo de uma forma mais profunda, através da leitura e do conhecimento, a primeira sensação é de estarrecimento, porque você não pode mais culpar ninguém pelas coisas que acontecem com você. Isso é terrível, gente. É terrível porque. Terrível e maravilhoso ao mesmo tempo, né? É terrível porque é o seguinte, veja só. À medida em que eu não posso culpar ninguém pelos meus erros, culpar ninguém pelas coisas ruins que me acontecem, eu tenho que me tornar uma pessoa honesta. Honesta com todos os padrões de sentimentos e emoções que eu
passo para as pessoas. Eu não posso culpar, por exemplo, o obsessor. Hoje nós vamos falar de obsessor e dessa energia, e dessa coisa que a gente termina plasmando no universo e que termina sendo aproveitada por essas mentes extracorpóreas, essas mentes externas a nós. Nós alimentamos assim determinados pensamentos, determinados comportamentos, escondemos isso de todo mundo, inclusive culpamos as pessoas pelas coisas que nós passamos, pelas coisas que nós vivemos. Dizemos que não somos felizes porque, sei lá, fulano de tal não está comigo, ou então porque fulano não fez o que eu queria que ele fizesse, ou então fulano fez algo comigo e por isso que eu sou assim desse jeito. Eu pratiquei determinado ato porque foram as circunstâncias da vida. Eu nunca digo a mim mesmo assim, não, o culpado sou eu, das bobagens que eu faço, sei lá, das iniquidades que eu cometo, das injustiças, das faltas de sensibilidade que eu tenho, da falta de humildade. Eu nunca, eu não vejo esse. E por isso que é tão fácil. E vocês, por favor, se vocês quiserem falar comigo, perguntar, fica à vontade. E vocês têm que entender que é muito fácil para uma religião ou um sacerdote que enrola, que engana, te prometer alguma coisa, porque é natural do ser humano acreditar, aceitar aquilo porque é conveniente. Mas é muito conveniente. Meu amigo, veja só, não tem nada mais conveniente do que botar a culpa no Satanás dos pecados que nós cometemos. Não tem nada mais conveniente do que colocar a culpa no obsessor. Não tem mais conveniente, nada mais conveniente do que dizer assim, puxa vida, eu vou entrar numa religião e porque vou entrar nessa religião, eu vou ser salvo. Mesmo fazendo um monte de baboseira, um monte de besteira, um monte de, sei lá, de coisa ruim, tá certo? Eu não vou dizer cacada, como diz a história, porque aqui não cabe, mas né? A gente faz um monte de besteira. Então, gente, essa é a proposta de hoje, é passar para vocês assim um pouco do que é o espiritismo em termos de responsabilidade, de autorresponsabilidade. De você se olhar no espelho e dizer, poxa, o único e exclusivo culpado por tudo que me acontece sou eu. Eu acho que essa live não vai dar muito ibope, não. Porque as pessoas ficam sempre esperando que a gente diga, olha, não, você é um coitadinho, tudo que acontece com você é o demônio que faz, é o Satanás, é Beuzebu, é o obsessor, é o mago negro, é o quiumba. As pessoas adoram culpar os outros pelas besteiras, as poiqueiras que fazem, tá? Eu não estou fugindo da responsabilidade, não. Eu muitas vezes me vejo culpando a situação, o clima, a vida, a situação econômica. Eu culpo tudo, menos a mim mesmo. E a gente tem que se autoavaliar o tempo todo. Então, eu vou passar para vocês aqui, tá? Eu vou colocar em apresentação total, tá certo? E vou passando aqui para vocês todo o projeto do que nós temos para conversar hoje. Então, eu gosto muito desse filósofo, o Immanuel Kant, do século XVIII, prussiano, fantástico Immanuel Kant. Ele diz o seguinte, que a boa vontade é condição indispensável para sermos dignos de felicidade. A boa vontade de quê, gente? A boa vontade de ver as coisas como elas são. A boa vontade de ser quem nós somos. E entra todo o padrão de Sócrates, né? Que é aquela história de ter visto o panteão assim, conheça-te a ti mesmo. Você conhece a você mesmo, você sabe quem você sabe o que você faz na vida para ser feliz ou ser infeliz. Será que nós temos a boa vontade de nos encarar como nós somos e não botando culpa nas outras pessoas das coisas que nós passamos? Vamos lá, vamos seguir adiante, né? Então, no Céu e Inferno, na primeira parte, no capítulo 7, número 8, que é do Código Penal da Vida Futura,
Kardec, os espíritos colocam isso para Kardec. Sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mal, que não tenha consequências fatais, como não há uma única ação meritória, um só bom movimento de alma que se perca. O que significa dizer que, assim, para você consertar a sua rota, primeiro, admita, tenha boa vontade. A terceira coisa é, dê o primeiro passo. Porque se você der o primeiro passo, você começa a consertar a sua vida. Porque é o que os espíritos respondem a ele. Sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados. Não havendo uma só ação, um só pensamento mal que não tenha consequências fatais. Como não há uma única ação meritória, quer dizer, poxa, basta você fazer alguma coisa para mudar aquela situação. Admita primeiro a sua sombra, porque muitas vezes a gente não admite que faz a coisa errada, a gente bota a culpa nos outros. A gente sempre diz que o outro é quem está errado. A gente sempre diz que a nossa felicidade está na mão de coisas, pessoas, situações, e continuamos fazendo bobagem, tá certo? Vamos lá. A lei da ação e reação. Lei de ação e reação, ou princípio de causa e efeito, está relacionada à lei de liberdade e é sábia manifestação da justiça e bondade divinas. Os atos praticados contra a lei de liberdade, própria ou alheia, nos conduzem à questão do livre-arbítrio, assim, resumida. O homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Os crimes que comete não resultam de uma sentença de destino. Ele pode, por prova e por expiação, escolher uma existência em que seja arrastado ao crime, quer pelo meio onde se acha colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevenham, mas será sempre livre. Aí onde está a história? Livre de agir ou não agir. Assim, o livre-arbítrio existe para ele quando no estado de espírito, ao fazer a escolha da existência e das provas, e como encarnado na faculdade de ceder ou resistir aos arrastamentos a que todos nós temos voluntariamente submetido. Cabe à educação combater essas más tendências. Bom, por que eu escolhi esse tema? Gente, é que é assim, todas as semanas uma avalanche de pessoas colocando a culpa de suas iniquidades, falta de atenção, falta de controle e tal, na ação dos espíritos. Essa semana eu tive um contato de uma pessoa, e que naturalmente aqui, por favor, não vai uma crítica a ninguém, nem uma crítica à ação, mas uma crítica à falta de assumir as coisas que faz, tá? Assumir as suas próprias atitudes, suas próprias derrapagens. Foi curioso, porque essa pessoa me pergunta, e é muito interessante isso, né? Ele diz assim, olha, eu estou entrando em contato com você porque eu queria fazer algumas sessões de psicoterapia, queria saber também como é que funciona a parte espiritual, se vocês voltaram, se está tudo funcionando, está tudo certo e tal, a gente pode marcar, nós podemos fazer aí uma marcação de visita para você vir aqui e a gente conversar, você me explicar o que está acontecendo, só que aí a pessoa me disse assim, eu já lhe procurei uma vez e eu não estava lembrado, né? Eu não estava lembrado que a pessoa tinha me procurado. E aí a pessoa disse, olha, eu queria assim, eu vou ser honesta com você, é uma mulher. E o que aconteceu foi o seguinte, é que eu acho que estou sendo vítima de uma demanda, de um trabalho feito, de uma magia negra, como vocês queiram chamar aí. E eu digo, por que você acha isso, né? Por que é que você está pensando que está sendo vítima de uma demanda, de um trabalho feito, de alguma coisa que colocaram para você? Aí ela disse, não, é porque é o seguinte, eu não sei se você lembra, mas eu sou uma pessoa
que sou separada e tal, e como separada, o meu ex-marido veio com a esposa na porta da minha casa, e eu acho que nesse momento ela jogou um mau agouro a mim, uma coisa ruim, e eu absorvi aquilo lá, e tô achando que isso foi assim uma demanda que ela passou para mim. Ela deve ter feito algum trabalho para mim, isso desde o começo, Wagner. Desde o começo, essa mulher e tal, ela tomou meu marido, aí vem a ladainha toda da história como um todo, do processo, né, e tal. E aqui, eu vou repetir, eu não estou julgando a situação, as ações, eu não estou julgando nada disso. Mas aí, veja, a primeira coisa, né, não, a mulher apareceu na frente e ela já sentiu que aquilo ali foi uma demanda contra ela. Que ali estabeleceu-se sei lá, um trabalho feito. Aí, nesse momento, como eu sempre estou muito bem acompanhado dos meus guardiões, e quem sempre me acompanha muito de perto e tal, até nessas questões de psicoterapia, né, são duas entidades, basicamente. Primeiro, Ernesto, que é o nosso mentor aqui da Casa do SEC, que é quem me orienta muito em relação à psique humana, né, todas as emoções que são colocadas, né, então ele sempre me orienta muito, mas é filosoficamente. E tem um outro que é assim mais chão a chão, terra a terra, é aquele espírito que vem e dá voadora de todo tamanho, que é seu Zé. Né? Então, seu Zé chegou para mim e disse aí, Wagner, você não está lembrado, e, imediatamente, é porque o processo acontece mentalmente, certo? Você escuta isso, um self-talk, é uma conversa interna que ele tem com você, né? Eu não escuto diretamente, tem alguns médicos que escutam o espírito falando de forma direta para você, mas esse não, esse me falou mentalmente, e é assim que eu escuto eles, é assim que eu percebo a comunicação deles. E ele disse assim, você não está lembrado não dessa pessoa? Ô Wagner, pergunta a ela, aí pediu para eu perguntar assim coisas muito delicadas, né? Pergunta a ela se ela está fazendo tal coisa ainda, se ela está fazendo outra coisa ainda, se ela está, né? Se ela, quando o marido pediu o divórcio a ela, ela deu o divórcio. Pergunta a ela se e saiu perguntando um monte de coisa. E sobretudo pergunta a ela o que ela anda fazendo depois que acabou a pandemia. Bom, aí é aquela história, né? Eu fiquei todo cheio de dedos na hora. Eu disse assim: meu Deus, eu vou perguntar um negócio desse à mulher. Aí ele disse: pergunte. Pergunte, você não quer saber? Até para você entender o que é que a pessoa está querendo lá e tal. Você precisa saber qual é o processo de ação e reação, de causa e efeito que está acontecendo com essa pessoa. Porque para ela estar acusando um obsessor de estar fazendo alguma coisa contra ela, acusando uma pessoa, uma senhora, um outro ser de estar fazendo algo para prejudicar a vida dela, você precisa saber se o comportamento pessoal dela, a atitude dela, está sendo uma atitude correta. Então pergunte isso, porque da outra vez ela falou isso a você, é porque você não está lembrado. Mas veio tudo, gente, é uma coisa impressionante, veio tudo na minha mente na hora. Foi impressionante como isso veio no meu mental e ficou muito claro e nítido. E aí eu perguntei tudo a ela. Bom, as perguntas que eu fiz a ela, como por exemplo, o que é que você está fazendo? Ela disse a mesma coisa que antes, né? E aí, sabe, voltou com tudo. Você sabe que, assim, ela estava no nível X de vícios, de fazer bobagem, etc. Ela foi para o nível XY. Ela aumentou o nível, né? A sede de sair, de ir para bagaça e tal. Quando se perguntou se ela tinha dado como é, a separação à pessoa, ela disse que não, porque uma tia dela, veja como é a gente dá desculpa e como a gente culpa o outro. Não, uma tia dela disse a ela que ela não desce, porque Deus uniu, Deus não separa. Engraçado, Deus uniu, Deus não separa. Agora ela não se separa dele, quer dizer, Deus uniu, Deus não separa, desculpa. Então, quer dizer, o casamento é sagrado, mas o casamento acabou, né?
E aí é onde está a estrutura religiosa no meio. Ela está culpando a religião, porque a religião disse a ela que não era para ela separar. Então ela está impedindo o marido de construir uma vida nova com a nova pessoa que ele está com ela. Tá certo? Quer dizer, obliterando a estrutura, a felicidade dela, porque ela está esperando uma coisa que não vai ter de volta, e a felicidade dele, junto com a nova esposa. E ela disse que não tinha dado a separação de jeito nenhum. Não dei e tal. Você acha que eu devo? Eu digo, eu não acho nada. Eu só estou lhe perguntando isso, porque é o seguinte: você está botando um monte de obstáculos na vida do cara, você está botando um monte de obstáculos na sua vida, ainda com os mesmos vícios, os mesmos comportamentos. Você está chamando os espíritos todinhos para dentro da sua vida, os espíritos obsessores, aqueles viciosos, aqueles quiumbas, aqueles vampiros e tal, e está querendo colocar a culpa na moça de que ela está fazendo uma demanda para você, que ela está armando um clima para você. Você não acha que isso é colocar a culpa nos outros do que você está fazendo com você mesma? Não, mas eu não faço mal a ninguém, eu só faço mal a mim mesma. Eu digo, é exatamente isso que está errado. Você não deve fazer mal a você mesma, porque você fazendo mal a você mesmo, você termina pensando o mal das outras pessoas, fazendo o mal para as outras pessoas. E aí deu exemplo, por exemplo, das filhas. Eu digo, olha, você tem filhas, será que elas estão assim seguindo o teu exemplo? Porque se elas seguirem o teu exemplo, você está atolada, né? Se elas começarem a fazer o que você está fazendo, nossa senhora, vai ser uma tristeza tua vida daqui a pouquíssimo tempo, porque elas vão repetir e você não tem moral nenhuma para dizer assim, pare de fazer. Ela vai dizer assim, a senhora não para, por que, que a gente vai parar? A senhora não deixa de fazer, por que, que a gente vai deixar de fazer? Então você não tem nem moral para reclamar. Então você está prejudicando a vida de outras pessoas, dando um mau exemplo. Além do mau exemplo à sociedade, o mau exemplo para você mesmo e o mau exemplo para os espíritos que estão ao redor. Você não está consertando a sua rota, está deixando todo mundo tomar conta da sua vida. E aí você está colocando, veja, porque você tem um despeito dessa moça ter aparecido na vida de seu marido se separou, depois foi que ele casou. Você mesma me falou isso, que aí voltou tudo, né, gente? Veio toda a memória na hora, porque seu Zé me ajudou no processo de rememoração, e eu me lembrei de detalhes, foi uma coisa impressionante, porque ele saiu me dizendo tudo. E aí, bicho, é assim, sabe? Até que ponto eu tô botando culpa dos meus erros, das coisas que me acontecem, das coisas modorrentas, agoniadas que me surgem na frente. Eu tô botando culpa nos outros. E, por favor, eu vou corrigir de novo aqui para vocês entenderem. Gente, eu tô detonando ou achando errado o que ela está fazendo de fumar, de beber, de farrar, de sair, de não, eu não tô dizendo que isso está errado conceitualmente, não. Mas está errado o fato de ela colocar a culpa no outro do que ela está fazendo. Veja, se você tem seus vícios, você fuma, você bebe, fuma maconha, você transa de forma irregular, né? Quer dizer, irregular que eu estou dizendo é assim, você é uma pessoa devassa que não para de fazer sexo e faz sexo de forma irresponsável e tal. Você está fazendo aquilo, é da sua conta e do seu rosário. Ninguém aqui está se metendo nisso, não. Agora, assuma a responsabilidade dos atos que você está cometendo, as ações que você está fazendo. Seja, é aquela história, seja macho, né? Se você faz, assuma as coisas que você faz. Não coloque a culpa nos outros. É assim, as pessoas parecem que não veem a relação existente entre uma obsessão, primeiro uma auto-obsessão, porque sou eu mesmo que estou fazendo comigo, não é ninguém. Toda obsessão começa com a auto-obsessão. Eu fiz algo que gerou um quanto de energia negativa. Eu tirei a energia do universo. O universo está me pedindo de volta. É simples assim. Então eu não posso ficar culpando as outras pessoas das coisas que eu faço. Tá? Eu posso fazer, posso. Eu tenho um livre-arbítrio. Aqui mesmo está dizendo livre-arbítrio. Então é aquela história: pensamentos, ações, emoções são fatores que geram energias particulares.
é sua, não é de ninguém. Ninguém botou em você nada disso. Wagner, mas existe demanda, existe magia negra? Lógico que existe. Mas só que você pega ou não pega, dependendo dos teus comportamentos, dos teus pensamentos, das suas ações, das suas emoções, que são fatores que geram energias particulares para você. Tais energias podem impregnar o ambiente em que se vive, exercendo influência positiva ou negativa sobre a própria pessoa que o gerou e também sobre os outros seres presentes ao recinto. Dependendo da qualidade das energias ambientais, surgem os chamados bloqueios, perigosas situações energéticas que chegam a comprometer a saúde e o equilíbrio físico, psíquico e mental. Aí, por que me procurou? Me procurou porque está começando com ansiedade, depressão, não consegue se concentrar, briga com todo mundo, não se dá bem com as pessoas da família, com as filhas, com ninguém. Por que isso, gente? Tudo que você tira do universo precisa ser colocado de volta. A consequência é exatamente esse tipo de sensação. Uma outra vez chegou uma outra pessoa para mim, para não dizer que eu estou dizendo só, falando só de uma pessoa, tá certo? Chegou uma pessoa para mim e disse assim: eu estou depressivo, vou me matar. E eu fui pesquisar profundamente e descobri o seguinte dos pontos. Né? A pessoa tem um grau de culpa do tamanho do mundo. Primeiro porque as atitudes próprias eram assim, é tipo, eu faço, mas não assumo que faço. Eu faço, mas não vejo que isso vai ter consequência nenhuma para mim. É porque eu sou diferente dos outros, entendeu? Eu faço, mas nada no mundo vai me atingir. E essa foi a atitude da pessoa, né? Então, a primeira coisa que a pessoa fez, veja só, preconceito contra quem? Contra o próprio filho. O filho era homossexual e aí disse que ia se matar. Porque a mãe simplesmente disse que preferia ele morto do que ele homossexual. Ela pensou que aquilo era brincadeira e continuou na pressão com ele. Fez tanta pressão que o rapaz realmente se matou. Louca, enlouquecida com todo o processo, terminou também criando um caso com o outro filho. O outro filho deixou ela, foi morar na casa dos pais. E a vida virou um inferno. Ela se conectou com um cara que agride ela, emocional e fisicamente. Veja que é uma bola de neve. Entenderam como é isso? Como isso vai se adensando no nosso pensamento. E Immanuel Kant ainda tem uma frase que diz o seguinte: você é livre no momento em que não busca fora de si mesmo alguém para resolver os seus problemas. Porque o problema está em você. O problema não está em ninguém. Não busquem um obsessor. Aí a pessoa também me procura e diz assim: não, porque eu sou uma pessoa injustiçada. Porque aconteceu tal coisa. Você empurrou, lógico. O espírito que. A pessoa que vai e se mata, ela tem uma assinatura de suicídio? Tem. Porque quantas pessoas não são criticadas, quantos rapazes não dizem que são homossexuais e os pais rejeitam e tal, eles ficam rejeitados por um tempo e depois os pais aceitam e tá tudo certo. Não, essa pessoa tinha realmente uma assinatura psíquica de suicídio. Beleza, ótimo, tá certo? Aí se matou. Mas ela acha assim que ela ainda é a injustiçada no processo. Ela não assume isso, ela acha, tá? Ela chegou ao ponto de me dizer que acha que é o espírito do filho dela que está querendo ela de volta. Quer dizer, botando culpa no filho dela pela besteira, pela porcaria que ela fez emocionalmente com o filho. Wagner, você não tem nenhuma piedade. Ela, lógico que eu tenho. Eu acho assim que é triste essa história. É terrível essa história. Mas quem foi que fez? Quem foi que fez? Ela está aprisionada, gente. Então, como Immanuel Kant diz, você é livre no momento em que não busca fora de si mesmo alguém para resolver os seus problemas. Está dentro de você, sai de você, provém de você e é você quem pode resolver.
Mas, Wagner, então, para que psicólogo? Para que psiquiatra? Eles ajudam. Para que terapeuta? Essas pessoas, esses profissionais, ajudam você a resolver o problema, a trabalhar para se autocurar, fazer uma autocura em você. Mas ele não resolve o problema por você. É você quem resolve os seus próprios problemas. Tanto é que, veja, o profissional que promete a você dizer assim, não, eu vou resolver a sua bronca, ele está cometendo um erro terrível, ele está sendo desonesto, primeiramente, tá certo? Porque ele não vai resolver o seu problema. Quem resolve o seu problema é você. Pode haver uma facilitação da resolução do problema. No Evangelho segundo o Espiritismo ainda diz o seguinte, a justiça e bondade divinas estão evidentes nas manifestações da lei de causa e efeito. Desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso, o de cada um deve bem compenetrar-se. Quer dizer, nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Em toda emoção, em todo sentimento afetivo, impulso de amor, ódio, prazer, etc., existe um elemento apetitivo ou aspecto energético. Não existem ideias isoladas, representações puras. Toda ideia contém em si uma força, ou seja, possui total realidade a concepção ideia-força, o que significa dizer que tudo que você alimenta no seu psiquismo vai gerar uma causa, vai gerar um efeito. E você está alimentando, muitas vezes, a tristeza, a agonia, o pessimismo, o mau humor. Você continua dizendo que as pessoas é que são culpadas, e aí você fica estagnado, sempre achando que alguém deve resolver o seu problema. É a igreja, é o padre, é o pastor, é o dirigente espírita, é a reunião mediúnica de desobsessão. Reunião mediúnica de desobsessão, ontem nós tivemos uma reunião muito esclarecedora e muito interessante. Muito curiosa, onde um guardião, um Exu, seu capa preta, salta de lá e diz: essa não quer resolver o problema. E botou para quebrar, através de uma das médias, botou para torar aqui na pessoa, disse cobras e largatos a ela. Disse que ela não estava querendo isso, ela queria apenas aliviar o processo, quer dizer, se sentir bem através de uma retirada energética, de um banho de ervas, de uma, sei lá, de uma prisão de algum dos espíritos que estavam ali cobrando a ela, justamente, veja, não é justa a cobrança, porque é aquela história, o mal há de vir, porque você precisa do mal para poder se consertar, mas ai de quem por quem vem esse mal, tá certo? Quem foi que praticou o mal com você? Está errado. Lógico, os espíritos estão querendo justiça com as próprias mãos. Mas quem é que está alimentando essa energia negativa? É o espírito? Não, o espírito é apenas um cobrador ali. Ele está errado? Tá. Ele está fora da lei? Tá. Mas o outro vem e diz assim: olha, o grande problema é esse, é que ela não vai consertar nunca. Tá certo? O espírito está aí, então vocês podem fazer o que vocês quiserem aqui. Mas enquanto ela tiver com o pensamento, enquanto ela tiver com esse pensamento de repetir o erro, de se repetir no mesmo processo, ela não vai curar, ela não vai resolver o problema. E isso aí vai continuar na vida dela. Não adianta, ela vai continuar sentindo as mesmas coisas. Então, veja, não tem milagre nisso, gente. Ou você entende que a emoção é sua, que é de você, que você precisa mudar. A gente pode ajudar a gente? Lógico que pode, através dos tratamentos espirituais, das reuniões de desobsessão, através das psicoterapias, mas enquanto você não entender que é você
o causador de tudo que lhe acontece na sua vida, que é a partir de você que você tem que tomar a atitude de mudar determinados padrões psíquicos, de deixar de ser abusado ou de abusar de alguém, de deixar de tomar certas atitudes que vão influenciar no teu processo de felicidade ou infelicidade, que você precisa corrigir essa rota para poder não sofrer mais o que você vem sofrendo. Então, muitas vezes é isso. As pessoas acham, tá certo, que devem usar mal e que não vão ter consequência nenhuma. Então, quais são as consequências do mau uso? O fato de haver uma relação de causalidade dos problemas, doenças e dores que enfrentamos, consequência de nossas ações, não significa que as causas estejam necessariamente em vidas anteriores. Que a gente vive culpando a vida. Ah, não, eu passo isso, gente, porque eu estou pagando um karma. Deixa eu dar uma notícia para vocês aqui. Olha, a maioria das coisas que você passa nessa vida é dessa vida mesmo. Vamos colocar aí um percentual de 90%. 90% é você mesmo que está criando sua própria infelicidade. Você está atraindo determinadas energias porque você se comportou mal aqui mesmo nessa vida. Não é uma consequência de vidas anteriores. Muitos males que nos afligem têm origem em nosso comportamento na vida atual. E há enfermidades, limitações e deficiências físicas que são decorrentes de mau uso, isto é, usamos mal o corpo e lhe provocamos estragos. Isso acontece particularmente com vícios e indisciplinas que geram graves problemas de saúde. E aí eu me recordo do livro de Leon Denis, chamado O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ou da Dor do Ser do Destino, eu acho que é do Ser, do Destino e da Dor. E é muito interessante porque ele diz que existem 3 tipos de dores. Prestem atenção nesses 3 tipos de dores. Primeiro é a dor da reencarnação. Gente, eu vou reencarnar. Se eu estou reencarnando no mundo tridimensional, tá certo, no mundo material, eu tenho as consequências naturais de dores, de coisas ruins que vão me acontecer. Por quê? Porque eu estou num corpo material. Né? A nossa vida é um sopro. Eu estou aqui e, de repente, poxa, eu saio ali fora, um carro me atropela e eu morro. Isso é, sei lá, um karma, alguma coisa assim? Pode ser e pode não ser. Talvez seja apenas a consequência de estar no mundo tridimensional. Eu estou num corpo de carne, eu vou sentir dor, eu vou sentir dor de cabeça, eu vou sentir fome, eu vou sentir mal-estar, exatamente porque estou num corpo de carne. Porque não estou na tridimensionalidade. Esse é o primeiro tipo de dor que Leon Denis nos coloca. O segundo tipo de dor é a dor exatamente da programação espiritual. Você, quando está na pátria espiritual, prestes a reencarnar, você combina com os amigos espirituais, com os cientistas, geneticistas e tal, de que forma você vai nascer. Às vezes você tem essa lucidez, outras vezes não, tá, gente? Não é sempre assim. Porque muita gente diz assim, não, você é quem programa a sua vida. Nem sempre. Tá? E 90% das vezes não é assim. 90% das vezes você vem com uma programação que foi imposta a você. Por quê? Porque você precisava evoluir, portanto, você precisava vir com determinadas dificuldades. Então, a programação espiritual também te dá o segundo tipo de dor. Qual é a dor? É a dor de vir com um braço faltando, uma perna faltando, cego, com deficiência intelectual, com um problema de deficiência visual, de deficiência auditiva, e por aí vai. São consequências, tá certo? Dessa programação espiritual que você fez lá no mundo dos espíritos, no mundo que é o nosso mundo, tá certo? Você programou para vir para cá, para exatamente passar por determinadas coisas para se burilar, para se melhorar. E a terceiro tipo de dor é exatamente a maioria, que é a consequência do mau uso que a gente está apresentando aí. O que é o mau uso? É quando você, por exemplo, eu vou dar um exemplo, aquela história do a gente não pode falar dos outros sem falar também do que a gente passou. Eu quase que me mato. Suicídio involuntário e até voluntário, né? Inconsciente ou até consciente, porque eu sabia que bebida fazia mal.
E eu sabia que se continuasse a beber do jeito que eu estava bebendo antigamente, eu ia fatalmente ter uma cirrose hepática, ia ter um problema gástrico, uma úlcera muito severa, que ia me levar ao desencarne e que ia me fazer sofrer, sentir dor, sentir agonia. Então, quer dizer, muitas vezes é consequência do mau uso. Então, ele está dizendo aí, ó, e há enfermidades, limitações e deficiências físicas que são decorrentes do mau uso, isto é, usamos mal o corpo e lhe provocamos estragos, através da bebida. Né? Isso acontece particularmente com vícios e indisciplinas que geram graves problemas de saúde. No primeiro caso que eu contei a vocês agora há pouco, a moça está se sentindo muito mal. Por enquanto está muito nova, né? Então as consequências que ela está sentindo são consequências psíquicas, de saber que está errando, de estar fazendo uma coisa errada e colocando a culpa nos outros, dos erros que está cometendo. Mas um dia também vai acontecer a dor física, porque tudo aquilo que a gente causa no nosso psiquismo, ele é impresso no nosso corpo físico, e a ponta física sofre o impacto de todo esse mau uso do nosso corpo, através dos vícios, desse tipo de atitude que nós tomamos, de nos autoagredir, é como se fosse um autoflagelo. Então, Richard Simonetti é que escreveu isso no livro Espiritismo, uma nova era, tá certo? Bloqueios energéticos, um sério perigo para o corpo sutil. Então, na realidade, eu transfiro para o meu corpo físico através dos bloqueios que eu coloco energeticamente para o meu corpo físico, tá? Então, é um sério problema pensar mal, agir mal, repetir muitas vezes a mesma coisa errada, eu vou terminar colocando no meu corpo físico determinadas doenças que eu não posso reclamar depois e dizer assim, foi o destino e tal. Aí eu vou começar a culpar, né? Foi o destino e tal. E tem gente que é tão descarado que diz assim, não, é porque eu não sabia que beber fazia isso tudo em mim. Quem é que não sabe, gente, que beber, que fumar, que cheirar um pó, que fumar maconha, que fazer isso, que fazer aquilo, vai te levar para uma porcaria de uma vida vegetativa no futuro. Quem é que não sabe disso? Tem algum inocente nesse processo, gente? Tem não. É porque a gente muitas vezes quer dar um de, sei lá, não, eu sou coitadinho, eu sou uma pessoa que, ninguém me disse, ninguém me avisou. Como não avisou? A vida te avisou, né? O mundo te avisou. Quer dizer, tudo aquilo que a gente sente, gente, através do corpo sutil, a gente transforma em realidade através de um fenômeno chamado ideoplastia. Ideoplastia do grego ideo mais plasto mais ia é igual a modelagem da matéria pelo pensamento. Quer dizer, tudo que eu penso, eu plasmo, eu materializo no meu corpo físico. Criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico como num espelho. Toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Tenha um homem, por exemplo, a ideia de matar o outro, embora o corpo material se lhe conserve impassível, seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento e reproduz todos os matizes desse último, executa fluidicamente o gesto, o ato que intentou praticar. O pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira é pintada como num quadro tal qual se lhe desenrola no espírito. Então, muitas vezes, a gente, através do pensamento, a gente atinge outras pessoas e atinge a nós mesmos. A quem, então, há de um homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios, mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria, quer dizer, a sua falta de ação para o bem. Né? Você
repete eles um em cima do outro. Isso está aí no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 4, página 98 e 99. Aqui está tudo fundamentadozinho. Criações fluídicas e ideoplastia. O fluido espiritual, um dos estados assumidos pelo fluido cósmico universal, fornece aos espíritos o elemento de onde eles extraem os materiais sobre que operam. Essa atuação se faz usando o pensamento à vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que a mão é para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos, tal ou qual direção os aglomeram, combinam ou dispersam, organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinada, muda-lhes as propriedades, como um químico muda os gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Então, gente, tudo que a gente pensa, a gente plasma. É o grande laboratório da vida espiritual. Lá no mundo dos espíritos, a gente pensou, fez. Pensou, agiu. Pensou, construiu. Escola de Vingadores no livro Ação e Reação, eu adoro falar sobre essa passagem da Escola de Vingadores, né? E aí a gente fica sempre culpando os espíritos de tudo que nos acontece. Gente, isso é até maldade que a gente faz, sabe? Tudo que a gente faz, não, isso foi um obsessor que fez comigo, e mimimi. Olha, é um mimimi que eu nunca vi. É o obsessor, é o outro, tá certo? Quando a gente diz o outro, a gente está falando do obsessor encarnado ou desencarnado. Quer dizer, no caso da primeira situação, da primeira moça, aí ela disse que o obsessor dela era a mulher do marido dela, do mulher atual do marido dela. Tá certo? Que ela não dava de jeito nenhum o desquite a ele, o desquite, novinho, tempo de desquite, o divórcio ao cara. Tá certo? E aí ficava culpando o cara pelos problemas que ela estava passando. Escuta aí a Escola de Vingadores, no livro Ação e Reação de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Sim, aprendemos nas escolas de Vingadores que todos possuímos, além dos desejos imediatos comuns, em qualquer fase da vida, um desejo central ou um tema básico dos interesses mais íntimos. Por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam à experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central, que nos caracteriza, pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante de nossa personalidade. Desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa, em qualquer plano, através das ocupações e posições em que prefira viver. Assim, é que a crueldade é o reflexo do criminoso, a cobiça é o reflexo do usurário, a maledicência é o reflexo do caluniador, o escárnio é o reflexo do ironista, e a irritação é o reflexo do desequilibrado, tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. Conhecido o reflexo da criatura que nos propomos retificar ou punir, é assim muito fácil superalimentá-lo com excitações constantes, robustecendo-lhe os impulsos e os quadros já existentes na imaginação e criando outros que se lhe sobreponham, nutrindo-lhe dessa forma a fixação mental. Para traduzir, os espíritos que estavam obsedando quando o André Luiz pergunta, diz, olha, como é que vocês fazem isso aí? Eles respondem isso aqui. Vocês, assim, vocês alimentam algum mal na cabeça do outro, impõem, ou então, assim como o demônio, que a figura do demônio é essa, né? O demônio vem para quê, gente? Quem é que se lembra do que é que o demônio vem para fazer? Para colocar-nos em tentação. Foi o demônio que me fez fazer isso, que me fez roubar, que me fez matar, que me fez estuprar, que me fez isso. E aí eu fiz. Não. Aí os espíritos que são os obsessores vêm dizendo assim: nós estimulamos uma coisa de vocês chamada desejo central ou tema básico dos interesses mais íntimos. Quer dizer, é muito fácil para o espírito ficar só esperando na dele, só olhando e dizendo: opa, peraí, deixa eu ver o que é que ele é ruim mesmo desse negócio aí. Qual é o tema básico dele? O problema dele é sexo.
O bicho é um sexólatra miserável, o cara não para de fazer besteira em relação ao sexo. Não, eita, o cara é, sei lá, é vaidoso, então vamos estimular a vaidade dele. Então, na realidade, os espíritos só sopram e só conseguem o fogo porque você tem a brasa. Então ele é só uma brasinha, aí o fogo surge, meu filho, que é uma beleza para incendiar tudo. Então, na verdade, é assim, meu amigo. Não culpe ninguém pela besteira que você faz. Em toda emoção, em todo sentimento afetivo, impulso de amor, ódio, prazer, etc., existe um elemento apetitivo ou aspecto energético. Não existem ideias isoladas, volto a dizer, representações puras. Toda ideia contém em si uma força, ou seja, possui total realidade a concepção ideia, força. Quer dizer, a ideia que você tem dentro da cabeça ela é estimulada por esses espíritos obsessores. Quando é que, Wagner, tem aí as obsessões complexas, Wagner? Mesmo princípio, é o mesmo princípio, tá certo? O cientista e tal. Lógico, eles podem cometer uma injustiça, podem, mas você abriu de alguma forma, em algum ponto, em algum local, em algum ponto da sua vida, você, através de você mesmo, você rompeu a sua tela búdica. Você fez buracos na sua estrutura do duplo etérico. E aí, a partir do momento em que você fez rombo no seu duplo etérico, que é a sua proteção natural, que é a sua tela búdica, a sua tela atômica, os espíritos vêm e começam a influenciar você, porque você abriu a cancha, você deixou eles lhe influenciarem, tá certo? Então você tem aí, ó, veja só, energias, fluidos, vibrações e pensamentos. E aí, isso tudo é metabolizado no seu corpo físico, adoecendo. Ou então, curando você. O processo de cura também é igual, tá certo? Porque a partir do momento em que você quer e você começa a pensar que vai curar, é a mesma coisa. Funciona do mesmo jeito. Então, você veja aí, energias, fluidos, vibrações e pensamentos são colocados na sua cabeça o tempo todo. Você metaboliza para o seu corpo e para a sua atitude no dia a dia, se você estiver sintonizado. Sintonia é tudo nesse processo. Ações dos obsessores. Os obsessores podem agir por si mesmos, executando diretamente a obsessão ou por meio de outros espíritos que dominam, transformando-os em executores de suas vontades. Quer dizer, obsessões complexas. Nós temos aí um escravo agindo para poder atuar sobre você. Tá certo? Olha, veja, no livro Ação e Reação de André Luiz, Psicografia de Francisco Canto Xavier já falava sobre essas obsessões complexas, que são espíritos que não tem nada a ver com você. Aqui mesmo nós pegamos um que disse assim: não, eu não tenho nada contra ela, não. Eu tô aqui porque fulano mandou. Eu digo, como é? Você não tem nada contra ela? Não, não tenho nada contra ela, não. Eu sou aqui um trabalhador. Veja, ele é um trabalhador do mal. Ele é um escravo. Ele recebe para aquilo, então ele recebe pagamento. É um pagamento fluídico por estar ali vampirizando, tomando suas forças, tomando sua energia. Vampirizam os obsidiados, expoliando as suas energias vitais e pela hipnose projetam quadros mentais, também denominados impressões alucinatórias, cerceando a atividade intelectiva dos que se encontram sob seu jugo. Então, moça, você que disse que não tem nada a ver, que você está fazendo com você mesma, não está fazendo com ninguém. Deixa eu dar uma notícia a você, você está fazendo com você mesma, fazendo com os outros, e você vai entrar num processo que provavelmente vai chegar a um ponto em que vai ser irreversível. E eu não estou aqui metendo medo em ninguém, só estou dizendo um fato, e é um fato real, tá certo? Não brinquem com isso, porque acontece. Quer dizer, começa por mim, depois os espíritos vêm se aproveitam do meu pensamento, me intuem, me influenciam, e aí chega um ponto que eu não consigo mais dominar isso. É quando a gente pega aqui, sabe? Você sabe que toda pessoa que trabalha com o processo de desobsessão, principalmente com essas obsessões complexas,
passa por um processo que é o seguinte: só vem pra gente a bagaceira. Qual é a bagaceira? É quando o caba já tá assim, precisa botar o pé na cova. Né? Então, quer dizer, só procuram, a gente não procura profilaticamente, né, de forma preventiva, etc. Não. Não. Só procura a gente, meu velho, quando a bronca comeu no centro. Entendeu? Quando o caba não tem mais jeito de nada, não adianta mais, sabe? E aí procura a gente e a gente tenta dar um jeito aqui, como aconteceu com a moça ontem, que saltou lá o Exu e disse assim: oi, se ela não se concentrar, vai terminar sendo desencarnada. Porque os espíritos querem desencarnar ela. Os espíritos querem matar ela. Vai, nem isso pode? Pode. Você não está deixando? Você não está abrindo sua tela búdica, que eles estão entrando, estão influenciando seus pensamentos, tá? Estão influenciando as pessoas. E isso pode acontecer com qualquer um, gente. Deu bobeira, por isso que tem um nome assim, orai e vigiai. Ou vigiai e orai. A gente precisa vigiar os nossos atos, as nossas atitudes, para não cair nesse processo. Autoconhecimento é fundamental. O autoconhecimento base para a reforma íntima, gente. A gente tem que saber no que a gente é bom e no que a gente é ruim. No que a gente precisa consertar e do que a gente, sei lá, ainda não consertou, e no que a gente ainda, que é bom e que pode usar esse potencial para melhorar a nossa vida. Tem jeito todos esses casos que eu falei aqui? Lógico que tem. Lógico que tem, né? No começo eu li lá para vocês, né? Num dos slides eu li para vocês, não existe nenhum ato positivo que não seja aproveitado pela espiritualidade para poder transformar você, fazer com que você faça a sua autocura, estimular suas potencialidades adormecidas e de identificar os defeitos utilizando o dia a dia. O que é que você é ruim? Vamos consertar, vamos ajustar, né? E aí Sócrates tem a famosa frase que não é de Sócrates, é uma frase que tem no Panteão, que é o conheça-te a ti mesmo. Quer dizer, conhecer a si próprio, saber quem você é. Quem você é? E aí, para a gente encerrar a nossa live de hoje à noite, gente, agradecendo muito a todo mundo, né? Agradecendo aqui a Jussedi, a Amélia, Laurindo, Etienne, Flaviana, Célia Santos, Patrícia, Kelly, Salles, está todo mundo aqui assistindo. Muito obrigado a vocês. Como sempre, veja só, eu adivinho, quando a gente vai falar sobre coisas assim, bem polêmicas, sabe, os Exus e etc, bababá, lota a sala, né? Mas aí, como a gente vai falar sobre autorresponsabilidade, né, como consertar e não colocar a culpa nos outros, a moçada toda vai embora. Some todo mundo, né, dá no pira todo mundo, dá no pira. Porque ninguém quer assumir, todo mundo quer assim, ah não, resolva o meu problema. Cara, só quem vai resolver o teu problema é você mesmo. E aí Epicuro tem uma frase que eu acho fantástica. Epicuro é um filósofo que trouxe assim um conhecimento e uma profundidade, e ele diz o seguinte, que o caráter é aquilo que você é quando ninguém está te olhando. É aquilo que você é quando ninguém está te olhando. Então, na verdade, entenda qual é o teu caráter, o que é que você tem de profundidade. Não é a tua persona, personare ou personagem. Não é aquilo que você aparenta para os outros, mas aquilo que você é. Conheça-te a ti mesmo. Saiba quem você é, para que você se ajuste. Conclusão. O entendimento da lei de causa e efeito nos permite compreender em plenitude a justiça perfeita de Deus. Sentimos que tudo tem uma razão de ser, que nada acontece por acaso. Males e sofrimentos variados que enfrentamos estão relacionados com o nosso passado, recente ou remoto. É a conta a pagar, mas há outros aspectos muito importantes. Se a dor é a moeda pela qual resgatamos o passado, Deus nos oferece a abençoada alternativa, o bem. Todo esforço em favor do próximo amortiza nossos débitos, tornando mais suave o resgate que nós temos que ter. Não tem jeito, ninguém foge do resgate. Wagner, não posso fugir. Não, não pode fugir. Todos nós estamos sujeitos aos resgates, e isso é muito bom, porque nós vamos
resolver os nossos problemas, solucionar, por mais que doa, a gente tem que encarar todas as verdades e tem que encarar todos os problemas que nós mesmos causamos conosco mesmos, tá certo? Não foi ninguém que fez, ninguém está fazendo macumba, ninguém está fazendo trabalho feito para você, nada disso. Você pode até fazer, mas se você está com a consciência limpa, se você está com o coração puro e está bem, essas coisas não pegam. A gente trata aqui os processos de macumba, de trabalho feito, lógico que trabalha, mas de pessoas que permitiram que isso acontecesse com elas, tá certo? As pessoas permitiram, e aí elas adquiriram esse tipo de situação e estão passando por um problema muito sério, e que a gente tenta aqui, de alguma forma, minimizar, mostrando para a pessoa que ela tem que reformar as suas atitudes, as suas ações, para poder se tornar uma pessoa melhor e, portanto, não ser mais alvo desse tipo de ação dos espíritos, da espiritualidade ou dela mesma, tá certo? Então, gente, gostaria de agradecer muito a vocês pela atenção, gostaria de agradecer essa sempre maravilhosa assistência de vocês. Várias pessoas assistiram, entraram, saíram, essa coisa toda, mas é normal. Um tema moralizante normalmente não dá muito ibope, tá certo? Mas, assim, a gente está passando isso porque, como nós trabalhamos com as obsessões complexas, né, trabalhamos com os tratamentos espirituais, é muito importante dizer à pessoa que o primeiro tratamento que ela deve fazer é dela com ela mesma, né? E reconhecer principalmente as sombras que ela mesma causou no próprio perispírito, na própria estrutura, tá certo? Ela, através da sua mente, do seu comportamento, das suas atitudes, tornou a vida dela um pouco mais difícil. E aí, para poder resolver, ela precisa reconhecer que existe um erro dela para ela mesma e não dos outros para ela. Tá certo? Gente, muito obrigado pela paciência de vocês, pela atenção. E nós nos vemos na nossa próxima live, que vai ser domingo agora, né? No Café Espiritual. Depois da manhã nos encontramos novamente. Beijo no coração, paz, luz sempre. Valeu, tchau.